E vamos falar do Santos, que se reapresentou nesta quarta-feira, já com pensamento no Corinthians, domingo, na Neoquímica Arena. Vamos também falar dos meninos da Vila. Um perdeu e o outro deixou de ganhar no finalzinho do jogo e cedeu o empate. Vamos falar também do Furt e do Andrei Quintino, que estava lá treinando no Portão 2, entrando pelo Portão 2, e agora estão liberados para treinar com o time profissional, com os jogadores que estão disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. E olha, e vamos falar do Neymar, que tem já tudo arrumado para ele jogar contra o CRB ou viajar para Alagoas para, quem sabe, ajudar o Santos contra o CRB. E vamos falar do Neymar, que tem fumaça subindo, que o Neymar pode ir jogar no Flamengo, o Mundial de Clubes. E aí, se vai, não volta, certeza. Mas tudo, como se diz, por enquanto é fumaça. Mas eu costumo dizer, aonde há fumaça, há fogo. É fácil, não. Ó, o Sub-17 do Santos estreou hoje no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza no CT Rei Pelé e foram superados pelos cearenses por 2-1. Estava perdendo de 2-0, mas ainda depois, no segundo tempo, acabou diminuindo o jogo ali. O Caio Lucas tinha feito aos 43 do primeiro tempo para o Fortaleza, depois o Enzo Richard fez aos 3 do segundo tempo e o David ou Davi fez para o Santos aos 8 minutos do segundo tempo. E o Santos não teve força para empatar o jogo pelo menos empatar o jogo contra o Fortaleza. É uma pena, porque um primeiro jogo em casa, estreia no campeonato e você acaba perdendo, sendo superado pelos caras. O Santos, que volta a jogar agora no sábado, dia 17, contra o São Bernardo, fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Lá na Ibrachina Arena, em São Paulo, às 11 horas. O Santos jogou com João Pedro e Yuri Soares, depois Lucas Camargo, Pedro Murcia, Samuel Costa, depois Pedro Gabriel e Lorenzo de Paula. Nicolas Augusto, Samuel Pierre, Garcia e Vinícius Fabre. Depois Damásio, o Nadson, o Benício, depois o Davi Nogueira, o Pradella e o Davi Santos. O treinador, o Helder Campos. O Santos que no próximo jogo vai jogar contra o Atlético Paranaense, lá na Arena do Caju, às 15 horas. O Santos que está segurando agora o 14º lugar. Lembrando que o líder é o Red Bull Bragantino, com 3 pontinhos ganhos. Já começou bem o Red Bull Bragantino. O Santos que está difícil de iniciar uma competição assim muito bem. Já o Sub-20 do Santos foi jogar lá em Cuiabá, lá no Manuel Deste, em Cuiabá, jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. E acabou cedendo o empate no finalzinho do jogo, praticamente nos acréscimos. Os gols foram do Davi aos 24 minutos do primeiro tempo, o Matheus Xavier empatou o jogo aos 36 do primeiro tempo e o Lucas Meireles aos 21 do segundo tempo virou o jogo para o Santos. Mas aí o Santos, sempre o Santos. E aí no final o Mansano acabou aos 45 minutos do segundo tempo empatando o jogo. Uma bobeira do Santos que cedeu o empate, e esse empate custou caro para o Santos, porque o Santos estava subindo na tabela e com esse empate acabou caindo de 8º para 10º colocado. O Santos que jogou com o Rodrigo Falcão, Gabriel Simples, depois o Lenin,
o João Alencar, o João Ananias e o Vinícius Lira, o Kenai, o Gustavo Henrique, depois o Samuel, o Rodrigo Cedra, depois o Caio Araújo, o Padula, depois o Enzo Boer, o Matheus Xavier, o Luca Meirelles e o treinador, o Maurício Copertino. É uma pena, infelizmente, foi um jogo que o Santos poderia ter aproveitado os 3 pontos, mas no finalzinho. Eu tive ali um tempinho ali, vinha vindo, tive um tempinho, dei uma olhada, coloquei, estava ali uns 43 minutos, estava parado no posto, fiquei ali, mas não, parece que você seca. Parece que eu sou um secador do Santos. Eu tenho que parar de assistir, de ver jogos do Santos. Só pode ser, porque eu liguei ali, pus o telefone ali, enquanto o cara estava lá na bomba lá, os caras me empatam o jogo. Eu falo, mas é brincadeira, é uma piada isso daí para mim. O Santos que volta agora a campo, dia 17, recebe o São Bernardo no CT Rei Pelé, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Às 15 horas no CT Rei Pelé. E aí é aquela história. Aí fica você com o jogo praticamente ganho, você acaba entregando o resultado para o adversário. Aí é complicado. O Santos que volta agora a jogar pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Vasco no CT Rei Pelé, dia 21, na terça-feira, às 15 horas. Vamos ver se o Santos dá uma recuperada agora para buscar os 3 pontos que deixou escapar 2 no dia de hoje, depois que estava na palma da mão, já fechando a mão para segurar o passarinho, deixou escapar. Ah, que brincadeira. Olha, contra o Santos Grandão, o Santos que voltou hoje, depois de um dia de folga, merecido. Você trabalha, você tem que ter um dia de folga. Parece tempo do Carille, que dava 2, 3 dias de folga. O cara jogava num dia, dava 2, 3 dias depois para descansar. Esse cara para descansar, para dar uma aliviada nas pernas. E o Pedro Caixinha veio no mesmo embalo também. Deu até quase uma semana de férias para os jogadores. E o Santos precisando treinar, se preparar para disputar o Campeonato Brasileiro e o Santos está de folga. Aí não dá para você entender. Pelo menos o Kleber Xavier deu aquele dia de descanso para os jogadores e, como se diz, na quarta-feira todos voltam, todos retornam e vamos para o trabalho. E aí aquela coisa que a gente conhece, né? Aquele regenerativo para aqueles que jogaram no empate contra o Ceará e aqueles que não jogaram ou jogaram um pouquinho, vão para o campo fazer aqueles treininhos lá, aqueles coletivos lá que o pessoal gosta de fazer. Então, quer dizer, voltou hoje, estão aí começando a se preparar o grande jogo de domingo contra o Corinthians. Corinthians que vai jogar nessa quinta-feira fora do Brasil. Vamos ver, vamos aguardar, porque como eu disse aqui no canal aqui, um pouquinho eu vi melhor assim no Santos, contra lá o Grêmio e contra o Ceará, apesar do Santos não ter feito o seu golzinho contra o Ceará. Mas eu vi uma evolução no Santos, principalmente no preparo do Santos dentro de campo, porque, afinal de contas, nós já estávamos acostumados em ver o Santos jogar um tempo e o outro tempo não correr, ficar com a língua para o lado de fora. Pelo menos desta vez nós vimos o Santos ali correndo em busca de um resultado. Agora, é claro que não saiu o gol, mas quem sabe aí, é trabalho. É o que eu venho falando e não adianta nós, torcedores, ficar pegando no pé do treinador, ficar pegando no pé e manda embora e traz outro, e manda embora e vem outro, porque está faltando trabalho no Santos. É isso que está faltando no Santos, é trabalho. E nós vamos ter que esperar e deixar esse homem aí trabalhar para ver o que vai virar esse Santos aí pela frente. Porque não adianta, não consigo mais entender de tantas trocas de treinador. 3, 4 jogos, já tem aquele. Não vai mandar embora? Tem que mandar embora. Tem que mandar embora. Esse cara não é bom. Então temos que parar com isso. Temos que ver se ele consegue sim dar uma ajeitada nesse Santos aí, porque senão vai ficar difícil para o Santista, hein? Vai ficar difícil. Eu só queria falar aqui um negócio aqui que foi contra o jogo contra o Ceará. Eu ia falar, não falei, eu ia falar no último vídeo, eu acabei passando batido e não falei. E ainda hoje eu ouvi pessoas falando daquele lance do David Washington. Olha, para quem tem o monitor como o VAR tem ali, eu acredito que o VAR acertou.
o jogador do Fortaleza, ele primeiro ele toca na bola antes dele atingir o David. Eu acredito também que ele atingiu o David, mas primeiro ele toca na bola. Então, para mim também, tinha que tirar a falta mesmo. O resultado justo é esse daí. A gente não pode brigar com as imagens. Tem gente falando que foi falta, foi falta. Para mim, não foi. Se você vê, a chuteira bate primeiro na bola, o rapaz tira a bola, depois é claro que tem aquele toque ali. E uma outra coisa também, um outro lance também que foi muito duvidoso e que para uns fala que foi pênalti em cima do Rincon. Olha, a gente olhando o lance, é claro que a gente vai falar que foi pênalti. Foi pênalti, claro, o cara chutou, o cara chutou. Mas vamos ser sinceros aqui entre nós aqui, falando. Você viu o pé do rapaz batendo no pé do Rincon? Ou você viu o pé do Rincon batendo no pé do rapaz? Ninguém vê, ninguém vê. A gente vê os dois pés chegando junto na bola. E o Rincon, ele cai. Ele cai, mas é claro, ele está dentro da área. É 37 anos, meu amigo. É seleção, é experiência, é Itália, tantos anos de Itália, o cara tem experiência. Deixou cair e já caiu. Mas é difícil para o VAR marcar aquilo lá, porque a televisão não consegue mostrar. Não consegue, por mais que aproxima ali, você não consegue ver os dois pés quem bate na bola primeiro. Então, para mim também foi acertado pelo VAR ele ter anulado, não ter dado nada de pênalti lá, porque a gente tem que ser sincero e falar, a gente não pode brigar com as imagens. A gente não viu quem tocou na bola, a gente vê a bola subindo e os dois pés juntos, mas a gente não sabe quem tocou. Então, anulou, tudo em paz. Agora, infelizmente foi o Santos que não fez nenhum golzinho contra o Ceará para dar os 3 pontinhos para os santistas. Fazer o quê? É coisa, né? É o que eu estou falando aqui. O Santos vai depender de muito trabalho. O Santos teve aí 2 treinadores últimos aí preguiçosos, que não teve coragem de dar um treino especial nesse Santos. Deram muitas folgas, deram passeio para os caras e não fizeram aquilo que deveriam ter feito. E aí deixou os caras assim, naquela tiriça. E agora tem que chegar alguém ali e pôr os caras para trabalhar. Portanto, eu volto a afirmar aqui, o que está faltando no Santos agora é trabalho, tem que trabalhar. Eu escuto muitos falar que vai contratar, vai contratar. Olha, pode contratar, mas se não tiver trabalho ali no Santos, vão vir os contratados e daqui uns dias nós vamos estar falando que tem que contratar mais, porque esses daqui não prestam. E até quando que o Santos vai viver contratando? Ah, meu Deus do céu, que coisa, que fase que está vivendo os santistas. Não está fácil, não. Não está fácil, não. Mas, como se diz, temos que insistir. Insistir como aí, ó. O Kleber Xavier mandou tirar o Furt e o Andrei Quintino lá do Portão 2 e venha treinar junto com o pessoal aqui. E aí tá certo. Para mim tá certo. Agora, eu tô assim em dúvida. É o Andrei, né, que ele tem um contrato dele que ia vencer agora, dia 31 de julho, e ele vai parece que estendeu o contrato até o final do ano. Parece que o Guarani tinha interesse nele, que o Marcelo Fernandes é o treinador do Guarani, mas parece que ele vai ficar no Santos mesmo. E aí eu já fico meio que desconfiado, porque o Andrei Quintino ele já jogou de lateral no Santos, lateral direito. Será que o Kleber Xavier quer fazer um teste com o Andrei Quintino ali de lateral direito? Porque eu acredito que para o ataque, eu acredito que a chance dele vai ser pouca. Eu acredito que a chance dele vai ser pouca, mesmo voltando ali o Neymar, voltando depois o pessoal que está no departamento médico, vai ser um pouco difícil para ele. Então, de repente, pode ser um teste com ele ali na lateral direita, já que o Santos está com dificuldades, e parece que o Kleber Xavier não foi muito com a cara do JP Sherman, não. Vamos aguardar aí para ver. E o Furt é aquela coisa. Você tem um jogador lá, parece que é quase 1.300.000 que o Furt está ganhando do Santos. Para ficar só treinando, meu amigo, põe aqui. De repente você usa o cara ali 15 minutos do segundo tempo ali, é um gol que faz, é uma vitória que vem. Como foi aquele sopro, como diz o pessoal falar lá, o sopro do Pelé lá na linha lateral e aquele ataque do Santos lá, que ele acabou fazendo o gol do Santos contra o Grêmio. Então, tá certo o Santos, tem que voltar e tem que pôr para jogar. Tem que pôr para jogar.
Boa sorte pro Furt, boa sorte. Tomara que ele entre lá e dá uma endireitada nesse ataque do Santos aí, nos gols do Santos que não quer sair. Meu Deus, mas tem que chutar, não pode. Às vezes tem chance de chutar e não chuta. Como diz a música lá do Paulinho lá, chuta de bico, Lazarento, chuta de bico, que você faz o gol. Às vezes você tem que fechar o olho e meter o pé, não importa. Não está entrando de um jeito, vai do outro. E aí tem o Neymar, que está se programando para voltar contra o CRB. Mas dizem que para ele já queria voltar domingo contra o Corinthians. E aí fica aquele medo, né? Aquele friozinho na barriga. E agora o frio aumentou mais ainda. Porque quando ele voltou contra o Atlético Mineiro, ficava tudo aquilo naquela assim... como que eu posso falar aqui? Espantado, com medo que ele pode se machucar. E se machucou mesmo. Teve aquela primeira, depois teve essa segunda, e se machucou e acabou se afastando, e agora ele quer voltar. Mas o Santos parece que está meio que segurando, porque tem que segurar para poder voltar bem. E aí os torcedores do Santos, no meu caso, eu sou um torcedor do Santos, parece que eu estou mais tranquilo assim, porque parece que ele está passando pelo departamento médico do Santos, e aí o departamento médico do Santos vai saber o horário, o momento certo dele voltar. Então, aquele friozinho na barriga, de repente, está passando, porque eu acredito que agora o Neymar recuperado, ele pode se firmar ali no Santos ali e fazer vários jogos, é claro, dentro das possíveis medidas ali, tem que tomar muito cuidado, dar uma poupada, dar uma segurada, porque ele pode, sim, ser muito importante agora para o Santos e ajudar muito o Santos. Só que agora está entrando um outro friozinho, porque eu tenho aquele costume de dizer, onde a fumaça, há fogo. E saiu a notícia aí, parece que é do Nicola, que o Neymar pode ir para o Flamengo. E aí tudo se junta uma coisa com outra. Às vezes o Neymar está querendo voltar logo para ver se ele vai para a seleção brasileira convocado. Mas e se ele está querendo já provar que ele está em ordem mesmo e já está aguentando o batente para ele mudar de clube e disputar o Mundial pelo Flamengo? Quer dizer, fica aquela dúvida na cabeça do torcedor. Porque, afinal de contas, o contrato do Neymar já está aí para se encerrar. Já está perto aí para se encerrar. E até agora, ninguém está ouvindo falar de renovação de contrato. Às vezes você olha um ou outro, fala que está em negociação, mas essa negociação, acredito que está longe, porque você não vê aquele comentário falando mesmo que o Santos e Neymar estão em negociação. O pai do Neymar está meio quietinho esses dias, está meio sossegadinho. E, de repente, vem aí um jogo contra o CRB, deixa eu fazer um teste, ver se eu estou bem mesmo. E, de repente, o cara liga lá e fala assim, estou bem, eu aguento sim, eu aguento jogar. Então, vem. E aí? Às vezes, dá esse friozinho na barriga dos santistas. E aí, como se diz, aí seria uma sacanagem daquelas grandes com a cara dos santistas. Ah, meu pai do céu, eu não quero nem ouvir se isso daí vai acontecer, porque vai ser um tapa na cara dos santistas, com toda aquela festa que foi feita na Vila Belmiro, aquela coisa linda, em troca de apenas 10, 11 jogos. Aí é complicado, meu amigo. Aí vai ser difícil para os santistas engolir. Se isso vier a acontecer. Não vai ser fácil, não. Mas vamos esperar, aguardar. Tomara que tudo isso aí seja tudo passageiro, seja conversas em vão aí que o pessoal começa a jogar nas redes, porque o pessoal vai jogando. Para, se no caso vier a acontecer, eu falei lá atrás. Eu não falei? Eu falei lá atrás. Eu falei que ia acontecer. Então é desse jeito. Então vamos com calma, vamos esperar logo que Santos, Neymar e o pai Neymar ali se junta logo e faça essa renovação de contrato. Como eu já disse aqui, até o final de 2026. Seria maravilhoso para o Neymar e para o Santos. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.